Me responde um negócio aqui. Você tá mais pra espectador, espectadora ou protagonista desse mundo online em que a gente vive? Você já ficou meia hora escrevendo uma legenda para alguma foto, alguma postagem, ou até mesmo hesitando em postar uma foto, uma frase ou qualquer coisa, mas depois apagou tudo? Pois é, a gente tá com medo. Mas medo de quê, exatamente? De não agradar? De errar uma palavra e virar chacota? De virar meme? Gente, vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem! É coisa de computador, gente, só pode ser! Antes a gente tinha medo de errar na escola ou em uma apresentação, mas hoje a gente tem medo de errar na internet e acabar perdendo tudo, toda a relevância. Olha, Deus sabe o medo que eu particularmente tenho de virar meme, porque várias das minhas opiniões são de temas um pouco delicados e sensíveis e até polêmicos aqui na internet. Mas será que isso é motivo suficiente para me sentir silenciada, perseguida? E a liberdade de expressão? Onde é que ela entra nisso? Até que ponto a gente pode falar o que pensa e o que sente sem ser cancelado na internet, sem ser banido e sofrer as consequências disso até no mundo físico? A palavra cancelamento, esse termo ficou mais popular na internet ali depois de 2015, mas a gente já tem relatos dele aparecendo antes ali como uma forma sutil de crítica, de humor, principalmente nas redes sociais ali mais para trás. E se a gente for analisar direitinho, as coisas começaram a ficar mais sérias envolvendo esse sentimento, essa palavra de cancelar alguém depois de 2010. E tem até um caso que ficou famoso em 2013 de uma executiva chamada Justine Sacco. Ela tweetou uma piada de mau gosto antes de embarcar no voo e quando ela desceu desse avião, ela tinha perdido o emprego, tinha sido alvo de críticas internacionais, tinha saído nos noticiários, porque tudo que encosta nesse mundo digital, na internet, nas redes sociais, ele toma uma proporção muito maior do que às vezes a gente imagina. E lógico que de 2013 para cá, a adesão nessas redes sociais aumentaram muito, a disseminação, a globalização, e como tantos outros fatores, a gente também perdeu um pouco o controle desse tal cancelamento. E atualmente, trazendo para os dias de hoje, com os últimos casos que a gente viu, essa questão de cancelar alguém na internet se tornou uma forma de punição pública. Muitas vezes motivada pelo desejo de justiça e acaba trazendo talvez até um lixamento social para essa pessoa que foi afetada. E olha, eu não tô passando pano pra gente que tem opinião idiota, não é isso. Porque pessoalmente, quem tem opiniões que são preconceituosas, violentas, que atentam até contra o próprio direito de existir da outra pessoa, ela deve sofrer danos muito maiores do que meros simples cancelamentos aqui nas redes sociais. Eu acho que essa pessoa tem que ser levada para a justiça mesmo, eu não tô passando pano para isso. Não é sobre isso. Calma, segura a raiva. Eu só tô percebendo, baseado nas minhas vivências e na minha geração, que as coisas mudaram muito, porque eu sou de uma época que você precisava ter muito culhão para colocar a cara numa televisão, no jornal, numa revista, numa palestra e dar a sua opinião sobre temas sensíveis. E era sempre baseado bastante com estudos, debates, um negócio assim, bem mais profissional, mais embasado. E aí, hoje em dia, né, com a internet, eu tô aqui desde que tudo isso aqui era mato, vamos dizer assim. O canal é novo, mas eu consumo YouTube há muitos anos. Entrei no Twitter há muito tempo, no meados de 2008, quando tudo aquilo ainda era tudo em inglês. Então, as pessoas começaram a postar a opinião delas sobre tanto temas sensíveis quanto temas banais ou falar sobre a própria vida, sem buscar muito essa questão do conhecimento, do embasamento que existe por trás desses temas antes de se discutir. A gente viu essa transição porque, igual eu estava falando dessas pessoas que precisavam ter uma coragem absurda para ir lá e defender um ponto, falar sobre ele, os milênios, a geração Z ali do pedacinho mais antigo, né, que viu essa transformação um pouco mais de perto, presente mesmo na internet, ficou muito abalado, a gente ficou muito dividido em relação a essa cultura do cancelamento que se tem hoje em dia
como era antigamente. Porque a gente viu pessoas, por exemplo, começar ali, não vamos falar, né, que o termo de cancelamento surgiu ali mais ou menos em meados de 2010, mas popularizou mesmo em 2015, mas naquela época, ali na internet, quem estava começando muito presente era os millennials, né, a geração X, que postava tudo sobre tudo. A gente tinha, assim, uma mão de algoritmo ali por trás, mas não era tão eficiente, tão filtrada e eficaz quanto é hoje em dia. Então, muitas vezes, postava uma coisa mais polêmica, mais fora da bolha, e aquilo ficava ali, né, circulava só entre os amigos, no máximo. Às vezes tinha um amigo ou outro, né, que era uma boa alma de coração, falava, olha, cuidado com isso aí que você postou, isso pode gerar um problema para você no futuro. Naquela época, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, gente, emprego nenhum olhava rede social, isso em 2012, 2011, 2012, sabe? Não era tão comum assim. Hoje em dia, você tem que ter muito cuidado com o que você posta, porque o seu Instagram, as suas redes sociais, elas são parte do seu currículo online. A coisa ficou muito mais séria. Principalmente que se a gente levar em consideração que com a facilidade das coisas, né, que a internet, os smartphones trouxeram para nós, hoje em dia qualquer um pode pegar um vídeo e gravar, fazer um vídeo sobre um tema delicado, sobre um tema polêmico, ou até banal, de uma rotina do dia a dia, postar aquilo na internet, no TikTok, aqui no YouTube, no Instagram, e esse vídeo pode virar tudo ou nada. Pode dar muito certo, trazer muita fama, reconhecimento e validação, e pode dar muito errado, trazendo justamente essa questão do cancelamento, do lixamento online, do banimento mesmo, de consequências na vida física. Às vezes por uma coisa que você falou, uma coisa que você postou, uma imagem que você fez de alguém, pode ser um divisor de águas negativo na sua história, na sua carreira. E quando eu falo sempre sobre gerações aqui no canal, o canal ele é focado e tem assuntos que são bem interessantes, por exemplo, para todas as gerações, mas eu consigo ver que o público realmente que assiste mais, engaja mais, é ali a geração X, os millennials, a geração Z e a geração Alpha, que são esses adolescentes de hoje em dia. Porém, os millennials e a geração Z é uma geração muito particular, porque realmente viveu essa transição. E por ter esse contato muito cedo com o mundo digital, o mundo da internet, numa época que não era tão monitorado, não era tão acompanhado de perto, até pelos pais ainda. Porque hoje eu fico pensando assim, gente, eu tenho uma filha, então eu tenho que tomar muito cuidado quando ela for entrar nesse mundo digital, porque eu não entrava em sites proibidos, mas assim, não tinha vigilância. Se eu quisesse entrar, eu entrava. Mas eu estava muito mais interessada no site de jogos da Barbie. Mas assim, teve esse contato muito cedo, sabe? E claro que isso trouxe algumas consequências pra gente, alguns mini traumas que são levados em consideração até hoje, principalmente na hora de dar a sua opinião. E esse pedacinho mesmo transitório da geração dos milênios para a geração Z é considerada até como uma das gerações mais depressivas e ansiosas da história, se tem registro. Justamente por esse medo de ser mal interpretado e porque tudo hoje em dia é extremamente amplificado. Mas a consequência disso tudo, desse comportamento, é essa ansiedade, essa vigilância, né, surreal em si próprio, e esse medo paralisante de dar uma opinião ou até de formar uma opinião a respeito de algum assunto que possa ser mais delicado e mais polêmico. E aí, em termos de geração, a gente tem a geração alfa também, que é ainda muito pior. Ou melhor, depende do contexto da sua opinião também, porque eles não postam nada. Eles têm celular desde pequeno, contato com redes sociais desde que nasceram, mas não postam nada. Porque eles vivem justamente essa questão da adolescência, nessa lógica de que tudo já é documentado, tudo tem que ser documentado, e tem um medo
e tem medo também dessa exposição. E é um comportamento bem interessante da parte dessa geração, porque revela realmente um cansaço dessa exposição, sabe? Uma repulsa. Esse sumiço digital, ele é uma resposta, ele é considerado como uma contratendência, uma contracultura, ele vai ao contrário da geração dos pais dessa geração dos pais, os alfas, eles têm como pais, geralmente, a galera millennium, que posta tudo até hoje. E esse sumiço, ele se dá também por causa desse medo do cancelamento, não das mídias, não dos sites de fofoca, mas pelo cancelamento dos próprios colegas. Imagina, é como se assim, se eu tivesse medo de virar meme, eles têm medo de virar fofoca no grupo privado, sabe? De virar chacota no grupinho privado ali da escola, dos amigos. E assim, além desse medo todo, né, de ser exposto, de ser mal interpretado, ainda tem a repulsa e o julgamento contra quem posta. Eu tô mentindo? Por acaso eu tô mentindo? Se você é um adolescente, um pré-adolescente ou convive com um, por favor, coloque aqui nos comentários se eu tô mentindo. E aí eu já vou tomar uma água também enquanto você se hidrata aí também e já se inscreve no canal. Não é só sobre o que a gente posta que está em risco, mas na forma como a gente se comporta e como nós nos vestimos também se tornou uma preocupação para esse temido cancelamento. Porque a roupa, os códigos de vestimenta, elas sempre foram muito usados para um distanciamento social. Só que isso, antes, era se visto assim, realmente no físico, ali no dia a dia. Agora, a gente tem isso, continua claro no físico, mas também no digital. Como se a forma que você se vestisse, ela deixasse de representar a sua identidade e passasse a focar mais ainda, principalmente no campo político, social e te trazendo para um campo minado ali de interpretações. Porque assim, não basta mais só você se vestir de algo que você gosta, por exemplo. Para trazer essa relevância no mundo digital e te dar benefícios e bons frutos ali no mundo físico, você tem que acertar um time de uma tendência, de uma estética, prestar atenção na linguagem política e comportamental por trás daquilo, com consciência de classe cultural, ambiental, social, para tomar cuidado também para não ir contra alguma diretriz que você nem sabe que tem. E aí muitas pessoas acabam adotando algumas estéticas e defendendo por uma questão de elitismo, por uma questão de alienação, sem saber, ou extremamente consciente disso. E eu tô falando isso aqui também porque recentemente, um dos últimos vídeos aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre a queda da Clean Girl, né, que a tendência tá passando e tal. E muita gente se sentiu extremamente atacada. E calma, gente, sabe? Calma, você não precisa cancelar alguém por causa de uma microtendência, por causa de uma moda, uma estética que vem e volta o tempo todo. Não pode ser só isso que te define para se sentir tão ameaçado assim. E aí a gente tem esse lado da balança de pessoas que estão ali realmente com um pedaço de pau, sabe, para atacar na cara daqueles que têm uma opinião diferente, e do outro lado aquelas pessoas que se calam por medo, principalmente também dessa geração mais jovem, sabe, como se tivesse de fato um medo de errar os códigos, um medo de ser mal interpretado, de ser cancelado enquanto cancela. E isso na moda é muito sintomático porque todo esse comportamento ele gera um minimalismo performático, usando realmente o básico neutro como um escudo por medo de se arriscar. Tem até um outro vídeo sobre isso também aqui no canal, que é sobre a crise que tiveste, que eu vou deixar o link aqui pra você na descrição, porque tá maravilhoso. E pra você que gosta de teoria de conspiração em cima disso, ou até ter um olhar mais delicado, tem um livro que vira e mexe, eu tô indicando aqui pra você, que se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Esse livro tá no meu carrinho, e assim, ele já vem na próxima remessa dos livros que eu vou trazer do Brasil, porque ele é muito bom e ele fala exatamente sobre isso, só que de uma outra ótica, que é essa coleta de dados que acontece nas redes sociais, né, quando você posta ou quando você assiste, mesmo se você não estiver postando nada, essa coleta de dados que acontece, que vai moldar
a sua forma de consumo e as suas opiniões. E é um livro extremamente importante e inteligente para você abrir seu olho, sabe? Para desenvolver o pensamento crítico, e eu vou deixar o link aqui na descrição também. Porque eu também pergunto, será que a gente está sendo influenciado a cancelar pessoas, ou estamos sendo influenciados a nos calar com esse medo de ser cancelado? Porque a internet sempre foi vendida pra gente como esse espaço libertador e aberto, onde você pode falar o que você quiser. Mas até que ponto a gente é mesmo livre para falar, dar opinião, sem ser cancelado? Livre! Graças a Deus! Livre! Assim, se você não tá morando debaixo de uma pedra, você deve estar acompanhando esse mimimi todo que tá em relação à liberdade de expressão nas redes sociais entre alguns governos e as grandes empresas, né? Inclusive, o Brasil e a França estão nessa luta. Então, não existe tanta regulamentação assim para você se basear até onde você vai e até onde você pode ir. E olha, eu sei que a gente vive num sistema, né, principalmente aqui mais ocidental, onde a liberdade de expressão existe. Mas existe um abismo entre a liberdade de expressão e a liberdade de interpretação. Você é livre para falar o que você pensa, mesmo que seja uma opinião muito bosta. Mas a outra pessoa também é livre para interpretar aquilo que você está falando. E baseado na ética, tá, às vezes a gente não tem ainda a regulamentação necessária, jurídica, né, para essas redes sociais, para essa liberdade toda de falar o que se pensa. Mas quando a gente entra pelo lado da ética, o meu direito termina aonde o seu começa. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí, de maturidade, para lidar com esse espaço. Já dizia minha avó, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, assim, tem que ter um certo peito, sabe? Tem que ter um certo culhão para sentar aqui e falar alguma coisa ou escrever. Mas você também tem que, no mínimo, saber que aquilo pode ser ofensivo para outra pessoa. Da mesma forma como você não quer ser ofendido na internet. Pelo menos eu imagino que ninguém queira. Só que a gente não pode deixar esse medo todo do cancelamento ser motivo de castração de opinião, sabe? Te calar, te silenciar pelo medo absoluto da aceitação das outras pessoas em determinados pontos. E aí, a gente chega no lugar onde eu tenho um mini lugar de fala, que é assim, eu criei esse canal aqui esse ano, e o canal ele é voltado, né, o tema principal aqui, o nicho principal é moda e comportamento, mas eu fiz alguns vídeos já um pouco polêmicos e divisores de opiniões. Tem gente que concorda? Tem gente que discorda? Tem bastante. Mas ao mesmo tempo, eu tento trazer o máximo de referências bibliográficas, estudos, gráficos. Aqui, sempre coloco na descrição do vídeo para que se a pessoa se interessar pelo assunto, ela vai buscar e que o meu vídeo ele tenha sido um mero incentivo, no mínimo, para pensar sobre aquele assunto, sobre aquele sujeito. Quando eu trago essas referências para vocês, significa que eu bebi também dessas fontes, sabe? Que eu fui atrás, que eu fui ler. E imagina o quão triste seria se a gente deixasse esse medo total do cancelamento nos dominar, o quanto de conteúdo de qualidade nós perderíamos, o quanto de conteúdo de qualidade eu perderia para pesquisar, para vir aqui, para sentar, para falar, para dar a minha opinião sobre determinados assuntos. E quando eu falo aqui que moda, ela é o reflexo de tudo que está acontecendo, é sobre isso também, é sobre esses assuntos sensíveis, sabe? Que às vezes você não percebe ou não tem ciência, que isso se reflete diretamente na forma como você se veste, como você se maqueia, como você tira uma foto. Então imagina se todo mundo tivesse esse medo de ser cancelado, tivesse essa paralisia pela falta de aceitação do outro. Eu acho, honestamente, que a gente sairia perdendo muito mais. E olha, eu sei que a gente nunca foi tão observadas assim na história. Desde a câmera de vigilância no trânsito, até você, no seu íntimo aí, vai lá saber o que você faz com esse telefone, com esse computador.
Mas a verdade é que nós estamos sendo observados, catalogados o tempo todo por algoritmos. Mas será que o silêncio resolve isso? Ou ele só vai adiar ainda mais um assunto que a gente, uma hora ou outra, vai ter que falar sobre? Porque eu fiz esse vídeo com o intuito de te dizer que não é para defender erros, mas é para a gente defender o espaço de aprender. Sabe, eu não acho que o silêncio total ele vá ser uma solução para os assuntos que nós precisamos discutir hoje em dia, para o nosso pensamento crítico, para tudo que vem acontecendo na nossa economia, na nossa política, no nosso mundo em geral. E o digital, ele é uma parte disso, queira você ou não. E sim, se a sua cabeça ela saiu fritando, fervilhando e se perguntando se você tem medo de ser cancelado, se você não tá postando, se você não tá dizendo por medo da aceitação do outro, sim, esse vídeo é pra você e atingiu o propósito. Eu quero mesmo saber se você sente que tem liberdade na internet para falar sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você acha. Eu tô doida para saber a sua opinião sobre isso. Por favor, deixa aqui nos comentários. No mais, muito obrigada por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. É sempre uma honra para mim estar aqui com você. E eu te vejo já agora no próximo vídeo.